Bom dia, bom dia, bom dia! Começamos mais um dia, estamos quase finalizando a nossa semana. Hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro. E o tema do devocional de hoje vai ser: Você nunca começará nada se ficar observando as circunstâncias contrárias. Não se deixe paralisar. Vou contar para vocês a história de Neemias. Eu vou tentar resumir a história porque a passagem dele, a história dele é grande, mas vocês podem acompanhar aí na Bíblia depois, tá? Vai ser Neemias 2. Neemias, ele basicamente, ele era um servo de Deus e ele houve um chamado de Deus para reconstruir Jerusalém. Jerusalém está toda destruída, todos os seus muros, portões, casas, tudo destruído. Um cenário de guerra. E todos sem casa, cenário caótico. Então ele ouve um chamado de Deus e, como um bom obediente, ele pega o seu jumento e vai até a Jerusalém. E lá ele fica durante 4 dias examinando o local, vendo o que pode ser feito, vendo como estão as situações. Tem alguns locais que ele não consegue nem passar com o jumento dele, de tão destruído que está, porque só tem entulho. E aí chega um momento que ele encontra com algumas pessoas. Até então, esses 4 dias ele ficou em silêncio, ele não contou para ninguém, ele não procurou nenhuma autoridade, ninguém da cidade. E aí, chegado no 4º dia, ele encontra com algumas pessoas e essas pessoas falam para ele: veja como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas, os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então, Jeremias, ele conta a eles como Deus havia abençoado ele e ajudado ele. E também conta, o que o rei havia dito para ele. Ele deveria reconstruir as muralhas da cidade, os portões. E aí eles disseram para ele: ok, vamos começar a reconstrução. Porque ele não conseguiria fazer essa reconstrução sozinho. Ele precisaria de mão de obra, ele precisaria de ajuda. Porém, Sanbalat, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que eles estavam fazendo e começaram a rir e caçoar deles. E disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se voltar contra o rei? Então Neemias responde: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte das tradições religiosas do povo de Israel. Neemias, ele disse o óbvio, diante do cenário que se apresentava em Jerusalém, que era caótico, desolador, sem esperança, uma verdadeira tragédia. Nós, quando estamos diante de uma situação assim, nossa esperança some, os sonhos evaporam-se, os dias parecem mais longos, as noites elas são mais escuras e parecem nunca ter fim. E o que nos resta é apenas a solidão como a nossa companheira mais íntima, A solidão vira a nossa melhor amiga. Eu acredito que você já tenha se sentido assim. Sem esperanças, sozinho, perdido, angustiado pelos desafios, incrédulo, sem perspectiva de alguma mudança. Neemias, ele não ignorou o que estava diante dele, que era uma tragédia, mas ele teve uma atitude diferente de todos os outros que estavam ali. Como eu disse, certamente sozinho ele não ia conseguir fazer nada, ele não ia conseguir reconstruir só com um braço dele. Mas quando ele chamou as outras pessoas, dizendo: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, vejam que ele encontrou um motivo para encorajar as demais pessoas que estavam ali naquele dia. Então, irmãos, seja intencional sempre nas suas ações e nas suas palavras. O que você pode fazer hoje de diferente para experimentar algo novo? Talvez tudo o que você precise neste momento é justamente isso. Fazer uma pausa, avaliar toda a situação e rever tudo que está à sua volta.
isso irá possibilitar você de fazer um diagnóstico de todo o cenário e então tomar uma solução. Não espere para amanhã, para a semana que vem, para janeiro do ano que vem. Seu futuro ele começa hoje. E o primeiro passo que você tem que fazer é o que Neemias fez lá atrás. Neemias ele não ficou durante 4 dias avaliando todo o estrago, avaliando toda a situação. O mesmo você vai fazer com sua vida hoje. Você vai parar, avaliar, para que então você tenha as estratégias necessárias para poder recomeçar. Hoje, o Pai diz a você: vamos, levante-se, não fique preso e parado. É bem verdade que o passado não pode ser mudado, mas os seus dias de futuro podem. Por isso, avance, não desista, pois eu estou com você. E se a gente tem ele do nosso lado, já é o suficiente, né, irmãos? A gente já tem tudo. Eu ouvi uma frase esses dias e eu achei ela muito interessante, eu levei ela para a vida. A frase é a seguinte: fale para frente, fale no resultado, mas nunca na ação. O que ela significa? Que a gente pode até falhar no resultado, mas a gente jamais pode falhar na ação. Porque todas as vezes que a gente deixa de tentar algo de novo com medo de errar, a gente está andando para trás, falhando para trás. E assim, um dos maiores segredos do sucesso é começar mesmo sem estar pronto, mesmo sem estar com todas as condições ideais. Às vezes a gente fica, eu vou deixar fazer isso quando eu tiver isso, eu vou deixar para poder começar um trabalho quando eu já tiver X coisa. Porque a gente fica com medo de errar e mais. A gente fica com medo de errar e ser motivo de zombaria das pessoas que estão ao redor nosso. A gente fica com medo de errar, com medo de começar, ou com medo até de sequer fazer uma pequena ação, porque a gente fica com medo de, primeiro, se decepcionar com um dar errado, com um falhar, e segundo, a gente fica com medo de ser motivo de zombaria, das pessoas zombarem dos nossos erros. Só que tenha em mente que quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar. Se até Neemias ele foi motivo, né, ele foi alvo de zombaria, de desincentivadores, quem dirá nós, irmãos, meros mortais? Às vezes você vai começar um projeto novo e aí vem as famosas críticas construtivas de quem nunca construiu nada. O que é uma crítica construtiva? Ela sempre vai partir de um profissional que o mínimo que ele tem que ser especialista, autoridade e saber muito daquele assunto pelo qual você está fazendo. Do contrário, não é crítica construtiva, é só crítica mesmo. Porque um profissional que ele souber mais do que você, que ele for autoridade, que ele for especialista naquele assunto ali, se ele for te fazer uma crítica construtiva, certamente ele vai te cobrar para fazer isso. Ele vai te cobrar muito caro. Porque a transmissão de conhecimento, ela demanda tempo. E tempo é dinheiro. Então, irmãos, tenhamos autorresponsabilidade, primeiro, de entender o que nós vamos fazer com críticas construtivas, saber avaliar o que é uma crítica construtiva e o que é só uma crítica. E de nos motivar e de nos encorajarmos a darmos um primeiro passo para a mudança, rumo à mudança. Porque se nós não fizermos isso, ninguém vai chegar, acordar um dia e falar: ai, fulano, vamos começar a mudar a sua vida hoje? Não, autorresponsabilidade. É a gente que tem que começar a fazer. Ai, mas eu tô com medo, eu não sei lidar com críticas, eu não sei como é que vai ser. Autorresponsabilidade de novo. Se você tá deixando de fazer algo na sua vida com medo das críticas, com medo do que as outras pessoas vão pensar, com medo de errar e o seu erro ser motivo de zombaria das outras pessoas, é uma autorresponsabilidade sua. Você mesmo está se punindo, está se prejudicando e está deixando de colher os frutos e está deixando de colher os resultados. A gente fica muito preso no imediatismo também de, ai, que preguiça de começar a fazer isso, vai demorar para vir resultado. Irmãos, não tem nenhuma árvore que a gente planta que ela vai dar fruto no mesmo dia que a gente planta. O nosso plantio, ele sempre vai ser opcional, mas a colheita ela é obrigatória.
Então, se você hoje está plantando mudança, está plantando coisas boas, obrigatoriamente você vai colher isso. Tem como você plantar banana e colher manga. Então, irmãos, feche seus olhos. Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por nos permitir levantar, respirar. Obrigado pelo nosso pão de cada dia, Pai. Obrigado pela nossa casa. Obrigado pela nossa saúde. Obrigada por tudo, Pai. E, Pai, nesse dia de hoje nós te pedimos, nós te clamamos, Pai. Dai-nos coragem, bom ânimo para enfrentar os desafios da vida, Pai. Pai, clareia a nossa mente para que nós consigamos ver e avaliar o que está de errado em nossa vida, o que precisa ser mudado, Pai. Pai, manifeste as soluções dos nossos problemas de alguma forma, Pai. Seja através de uma palavra, seja através de uma ligação, de uma mensagem, de uma leitura. Pai, nos manifeste na nossa vida com a solução, Pai, e nos encoraja. Dai-nos bom ânimo, dai-nos coragem e atitude, para que possamos ser como Neemias, que teve coragem para reconstruir uma cidade toda destruída, Pai. E, Pai, coloque no nosso caminho as pessoas certas, Pai. Os servos do Senhor, que possam nos ajudar a reconstruir as nossas muralhas e os nossos portões, Pai. Amém, amém, amém. Irmãos, muito obrigado pela companhia novamente. Nos vemos amanhã. E já sabe, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Vamos propagar e compartilhar a palavra do nosso Senhor. Amém?